conceito de orientação a objetos é o mais básico de todos. É a visão de mundo, ou seja, como a orientação a objetos enxerga um sistema. Para POO, o programa é um conjunto de componentes, chamados de objetos, que interagem e colaboram para alcançar um objetivo final. Os objetos normalmente são abstrações de elementos do mundo real, ou do que chamamos de domínio do problema. Por exemplo, se o problema for desenvolver um sistema de loja virtual, os elementos desse mundo podem ser clientes, produtos, estoque, carrinho, pagamento e nota fiscal. Esses são exemplos de elementos desse domínio. Se o problema for desenvolver um sistema de gerenciamento para uma escola, os elementos seriam totalmente diferentes. Alguns elementos seriam alunos, professores, disciplinas, avaliações e turma. Mas não é obrigatório que os objetos tenham um equivalente do mundo concreto. No caso da loja virtual, nós poderíamos ter um objeto aplicador de desconto, usado na hora de fechar o pedido para verificar se o comprador tem direito a um desconto. Não existe um aplicador de desconto físico, mas é um componente importante para o software. Essas abstrações nos ajudam a decompor o software final em partes menores e especializadas. No exemplo do sistema de loja virtual, o carrinho de compras é um dos componentes e ele é responsável apenas por controlar o conteúdo do carrinho. Ele não precisa saber de nada sobre pagamento, cartão de crédito, que não tem nada a ver com o elemento carrinho. Mas embora cada objeto seja responsável por uma coisa, eles precisam estar sempre interagindo para realizar alguma tarefa. O objeto que representa a impressora pode pedir a lista de itens para o carrinho, pode pedir a forma de pagamento para o objeto caixa para poder imprimir a nota fiscal. Legal, vimos que existem diversos objetos e que eles interagem entre si. Mas o que é um objeto? Um objeto é uma estrutura que possui variáveis ou dados e possui funções ou métodos que manipulam esses dados. Os dados representam o estado em que o objeto se encontra, e os métodos são os comportamentos que esse objeto apresenta. Imagine um objeto que representa um cachorro. Os dados nível de sono e nível de fome são informações de estado, enquanto os métodos dormir e comer são comportamentos que alteram esse estado. Se nós chamarmos o método dormir desse objeto, esperamos que o seu nível de sono diminua, ou seja, o método dormir altera o estado representado pelo nível de sono. A sintaxe para chamar um método de um objeto depende da linguagem, mas em Ruby e na maioria das linguagens orientadas a objeto, a sintaxe é objeto, ponto, nome do método e os argumentos entre parênteses, como cachorro, ponto, dormir, muito. A parte dos argumentos é opcional. Se o método não tiver parâmetros, é só chamar assim. Existe ainda uma forma que é específica da linguagem Ruby. Em Ruby, você pode omitir os parênteses que cercam os parâmetros nas chamadas e nas declarações de método. Então, essas duas formas são equivalentes às duas chamadas de cima, apenas que os parênteses foram omitidos. Cada objeto é único no sistema e possui uma identidade que permite diferenciá-los. Cada objeto também deve ser projetado para ter uma responsabilidade bem definida dentro do sistema. Os métodos de um objeto também são chamados de mensagens que aquele objeto recebe. Você pode encarar uma chamada de método como uma passagem de mensagem. O objeto está recebendo uma mensagem e irá responder a ela da maneira mais apropriada. Uma boa prática é que cada objeto deve cuidar dos seus próprios dados, ao invés de permitir que outros objetos alterem esses dados diretamente. Naquele exemplo do cachorro, os objetos que estão de fora não devem alterar diretamente a variável que guarda o nível de sono. Esses objetos externos devem chamar métodos como dormir ou acordar, e o próprio objeto cachorro vai se encarregar de alterar o seu próprio estado. É muito comum você ouvir que em Ruby tudo é um objeto. E isso é verdade. Tipos primitivos como números, strings, símbolos, arrays, hashes, tudo isso são objetos. Além disso, todo código é sempre executado dentro de algum objeto, que pode ser acessado usando a palavra-chave self. A gente vai ver isso mais pra frente. Dentro do IRB, ou IRB, que você já conhece, a gente pode fazer alguns testes para verificar que de fato tudo é um objeto e que os objetos têm identidades, têm métodos e têm estado. Vamos pegar, por exemplo, uma string em Ruby, como hello.
A identidade de qualquer objeto em Ruby pode ser acessada usando o método ObjectId, que retorna um número inteiro, e esse número não é compartilhado por nenhum outro objeto, mesmo que eles sejam muito parecidos. Se eu inicializar uma variável x com a string hello, e depois inicializar uma outra variável y com a mesma string, o mesmo conteúdo, e se a gente for ver depois os object IDs de cada uma dessas variáveis, veremos que são IDs diferentes, porque cada variável guarda um objeto diferente, que pode ser alterado de forma independente. Isso é super importante, porque eu posso modificar a primeira string sem afetar a segunda. Por exemplo, posso usar o operador menor para concatenar alguma coisa no final da primeira string sem alterar a string y. A variável y não foi afetada, justamente porque são objetos diferentes. E quais são os métodos que um objeto do tipo string conhece? Por exemplo, essa string aqui. Para descobrir isso, uma boa forma é consultar a documentação da linguagem e ver que aqui existem mais de 100 métodos com descrições e exemplos. Inclusive, cadê? Aquele menor que nós acabamos de usar. Mas tem uma outra forma, que é mais rápida se você já souber mais ou menos o que está procurando, que é usar o método methods, que retorna um array em que cada elemento é o nome de um método que esse objeto conhece. Existe um método size, por exemplo. Esse método retorna o tamanho e número de caracteres de uma string, como nesse exemplo. Existem duas formas para chamar um método de um objeto. A primeira forma é chamar o método diretamente quando você declara o objeto, como nesse caso. A outra forma, que também é muito usada, é colocar o objeto em alguma variável e depois usar essa variável para chamar o método. Essas duas formas são equivalentes. A diferença é que, como você guardou a string na variável x, você pode chamar vários métodos depois. Assim como strings, todo o resto também são objetos. O número 1, por exemplo, é um objeto que tem métodos. Só que cada objeto é de um tipo, então cada objeto tem uma lista de métodos diferente. A lista de métodos de um hash, por exemplo, é diferente da lista de métodos do número 1. Assim como a lista de métodos de um array qualquer, como esse aqui, e assim por diante. Em Ruby, até o nulo é um objeto, como você pode ver chamando o método ObjectId. Retornando ao nosso programa original do sistema de caixa de uma loja, escrito no paradigma estruturado, vamos olhar para a função checkout e pensar sobre como ela ficaria em uma versão com objetos. Ao invés de chamar a função global CalculateCartTotal, passando o carrinho como parâmetro, a versão orientada a objetos assume que existe um objeto que representa um carrinho e que esse objeto tem um método CalculateTotal, porque calcular o seu próprio total é uma responsabilidade típica de um objeto do tipo carrinho. Da mesma forma, as outras funções globais deveriam ser substituídas por chamadas de métodos. Nessa versão modificada, a gente tem 3 objetos explícitos e 4 métodos sendo chamados, ou 4 mensagens sendo trocadas entre objetos. Além disso, no programa original, nós definimos o carrinho como um hash comum de Ruby, e um hash não tem o método CalculateTotal. Por isso, a próxima modificação seria representar o carrinho não como um hash, mas como um objeto de um outro tipo, um novo tipo que nós mesmos vamos definir usando classes, que é o assunto do próximo vídeo.